Enfim, vamos chegando ao final do nosso curso sobre a história dos concílios e é muito importante a gente acompanhar todos os concílios. Claro, uns são mais importantes do que outros, mas ao longo desse processo a gente vai entendendo como boa parte da teologia cristã vai sendo formada, desenvolvida, afirmada, e como a igreja vai se posicionando diante do mundo em que ela está inserida e como ela chegou até os dias atuais nas suas diversas tradições. Claro que os concílios não explicam tudo, mas explicam uma parte muito importante que muitas vezes fica deixada de lado e que nos impede de conhecer, de fato, o desenvolvimento teológico da tradição cristã de uma maneira geral. Muito bem, gente, o Concílio Vaticano I aconteceu no século XIX, foi o único concílio dessa época. Aliás, desde o Concílio de Trento, só aconteceu o Vaticano I e o Vaticano II. É o primeiro concílio sediado na cidade do Vaticano, na cidade-estado do Vaticano. E o século XIX foi um século muito intenso, foi um século de grande efervescência política na Europa, no mundo ocidental. As nações estão se livrando do absolutismo de alguma maneira, né? Em outras nações, as monarquias ainda têm muita força, como na Inglaterra, da Rainha Vitória, até no Brasil, de Dom Pedro II, mas começam a nascer com força as nações liberais, as nações republicanas, como a França, como os Estados Unidos, que fazem a revolução antes disso, até no século XVIII, e são movimentos políticos que vão inspirar outras nações, outros países a procurar o mesmo caminho. E a Itália, onde estavam sediados grande parte dos territórios pontifícios, também passará nesse momento pelo processo de reunificação italiana, que vai interferir e muito na estrutura geográfica e também na estrutura política da Igreja. Muitos italianos queriam até uma reunificação italiana, tendo o Papa como o principal líder desse processo, mas as posturas conservadoras, reacionárias do Papa Pio IX acabaram por jogar por água abaixo essa esperança, e o processo de reunificação italiana foi conduzido pelo rei Vittorio Emanuele, que teve de enfrentar inclusive a Igreja, inclusive as pretensões absolutistas do Papa Pio IX, que foi o Papa que por mais tempo governou a Igreja, teve um pontificado de 32 anos entre 1846 e 1878. O Papa Pio IX chegou a proibir os católicos de participarem de eleições na Itália e outras coisas mais. Impediu qualquer diálogo com os revolucionários do processo de unificação, mas mesmo assim a Igreja teve grande parte dos seus territórios confiscados, a unificação foi feita, e daquela data até a Concordata de Latrão de 1929, feito pelo Papa Pio XI e o ditador da Itália, o Benito Mussolini, a Igreja, o Papa se autodeclarou um refugiado, um prisioneiro de guerra dentro dos limites do Vaticano. Os sucessores do Papa Pio IX, o Papa Leão XIII, o Papa Pio X e também o Papa Pio XI, quando eleitos, eles não fizeram uma aparição pública, fizeram uma aparição apenas dentro do Palácio Apostólico no Vaticano, porque eles se autodeclaravam prisioneiros por causa da Guerra de Unificação Italiana. Inclusive, o Concílio Vaticano I foi interrompido por esse processo. A cidade de Roma chegou até a ser bombardeada nesse processo todo, que foi muito intenso. Na Revolução Francesa e depois no momento em que Napoleão Bonaparte subiu ao poder, no início do mesmo século XIX, a Igreja Católica ela chegou a ser humilhada na época do Papa Pio VII.
ele chegou a ser humilhado pelo governo francês. A França teve uma interferência política grande nos assuntos da igreja, o número de bispos foi limitado, os textos papais só seriam lidos em território francês se aprovados pelo governo civil, e a partir de então foi nutrido em partes da igreja, em setores mais conservadores da igreja, a esperança da aprovação de um dogma chamado a infalibilidade papal. Era uma tentativa de fortalecer a figura, a autoridade do Papa e de dizer que ele era infalível em alguns assuntos específicos. Isso foi feito no Concílio Vaticano I. E antes desse concílio, a Igreja se dividia em dois grupos. O grupo dos reacionários, dos ultraconservadores, que afirmavam o poder supremo do Papa, que defendiam essa tese, e o grupo dos liberais, que buscavam uma aproximação com a sociedade moderna, uma abertura da Igreja diante daquela sociedade, que foi um período de efervescência também nas ciências. É nesse período que as ciências humanas se fundamentam como ciência, a filosofia, claro, com uma versão moderna da sua leitura, a teologia através do liberalismo teológico, aí a antropologia, a sociologia e muitas outras áreas do conhecimento. Surge a psicanálise, o pensamento socialista de Karl Marx e tantas outras áreas, que tudo isso vai sendo negado pela Igreja através da bula Sílabus, que condena 80 males considerados pelo Papa Pio IX da modernidade. Dentre esses males considerados, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e todas essas filosofias, como a psicanálise, o comunismo e tantos outros temas que efervesciam no século XIX. O concílio é convocado para o ano de 1869, dura até o ano seguinte, 1870, tem representantes de todo o mundo daquela época, quase 800 bispos presentes no Vaticano I, a maioria da Europa. Houve um convite feito para protestantes e ortodoxos para que eles voltassem a fazer parte da Igreja, e é claro, eles são tratados como hereges, como cismáticos, e é claro que eles rejeitam esse convite de voltar à Igreja Católica no Concílio Vaticano I. E o principal alvo foi alcançado. Foi declarado com uma ampla maioria de votos que o Papa era infalível quando ensinava ex cátedra. Muitas pessoas pensam que essa ideia diz que o Papa é infalível em qualquer assunto. Não, não é o caso. Ele é infalível em questões de fé e em questões de moral. Ele não é infalível em assuntos da política, ele não é infalível em questões econômicas, por exemplo. E outra coisa interessante, a infalibilidade papal não diz que o Papa é infalível nas questões teológicas. A Igreja, não com Pio IX, né, mas com seu sucessor, o Papa Leão XIII, deu abertura às pesquisas acadêmicas, ao método histórico crítico, que é reconhecido oficialmente pela Igreja Católica até hoje. Tem documentos no site do Vaticano que você pode consultar, que fala sobre essa necessidade do método histórico crítico, de se estudar a Escritura. Deu liberdade para os teólogos produzirem isso. Tem um revés com Pio X, mas logo depois isso não tem mais volta, né? E os teólogos católicos são liberados para pesquisar a teologia, a construção bíblica, o método histórico crítico, e o Papa é infalível em questões de fé e questões de moral quando ensina ex cátedra, ou seja, imbuído da cadeira de São Pedro, da cadeira apostólica. E esse dogma ele é aprovado por 451 contra 88 pessoas, bispos que foram contrários. Vale lembrar também que já há algum tempo os papas não reivindicam esse dogma e que muitos acharam que depois dessa aprovação não haveria mais as necessidades de concílio, porque o Papa faria isso imbuído
da infalibilidade papal e declararia um dogma. O Papa Pio IX chegou a declarar o dogma da Assunção de Maria e fez isso praticamente sozinho, já se valendo da questão da infalibilidade papal. Algumas outras questões que são interessantes, como a gente falou, há um convite para a volta de luteranos, de protestantes e ortodoxos à igreja, mas para isso eles tinham que se reconhecer como hereges, o que é óbvio que não vai acontecer. E também esse processo, alguns inclusive consideram o Concílio Vaticano I como concílio inacabado por causa do seu término precipitado em 1870 pela reunificação italiana, mas na verdade não foi tão precipitado assim, uma vez que o principal objetivo da sua convocação foi alcançado, que era a aprovação da infalibilidade papal. E assim a gente vai se aproximando do final do nosso curso. Claro, quando acabar vai aparecer aqui na tela a sugestão para você assistir o vídeo sobre o Vaticano II. Inscreva-se no canal, venha ser membro do canal, participar conosco do grupo de estudos, ter acesso aos cursos e conteúdos exclusivos de membros e também venha contribuir para o crescimento e a produção desse canal. Gente, eu agradeço a vocês que acompanharam esse curso até o final, como também fica aqui o convite para você acompanhar os nossos conteúdos inéditos que estreiam toda segunda, quarta e sexta no canal. Tchau, tchau, até a próxima.